Olá, meus amigos! Estamos no terceiro episódio da série sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e nessa semana nós falaremos sobre a eficácia da prece, sugestão de um dos nossos ouvintes. Tá bom? Então fique conosco após a vinheta. A eficácia da prece está no capítulo 27, cujo título é Pedi e obtereis. Nós vamos ler esses trechos, um trecho longo até, e fazer as nossas considerações a partir desse trecho tão relevante e tão importante. Começa da seguinte forma: há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Então, nesse primeiro trecho aqui, nós temos alguns conceitos importantes. Primeiro, de que nós temos leis que são imutáveis, e isso é muito importante nós salientarmos, certo? Segundo, que já se faz a observação de que a prece é muito importante, certo? E que a ideia de que por Deus saber de tudo, as nossas preces são em vão, essa ideia é completamente equivocada, segundo o trecho. E de que nós temos controle das nossas ações na grande maioria das vezes, certo? Que nós não podemos crer que tudo está submetido a fatalidades, certo? Então aqui nós já começamos a perceber a importância da prece. E continua assim: se assim fosse, nada seria mais o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar do raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que eles a deixasse sem serventia, a vontade para a querer, a atividade para ficar inativo, sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro. Seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então, mais uma vez reforçando, de que nós não somos reféns de algo imutável. Nós temos o nosso livre-arbítrio para conduzir a nossa existência da mesma forma que nós temos o nosso livre-arbítrio para pedir. Em determinados momentos essas súplicas serão atendidas? Sim. Em outros, por uma questão de planejamento ou por uma questão de merecimento, essas súplicas não serão correspondidas. Certo? Desta máxima, concedidos vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, como eu disse anteriormente, às vezes por uma questão de planejamento e de merecimento, aquela súplica ela não é atendida. Porque nós, dentro da nossa ignorância, nós estamos pensando no agora, no hoje. E nem sempre o pensamento no imediato é o ideal.
Às vezes a dor de hoje, a qual nós estamos orando consistentemente para pedir que ela passe, seja uma aprovação necessária para o nosso desenvolvimento. Por isso é tão importante entender que nem todas as nossas súplicas serão atendidas e que nem por isso deixaremos de orar, de pedir constantemente. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante as ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajude-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. E aqui a gente volta àquela questão do merecimento. Será que a gente está fazendo por merecer que aquela súplica seja atendida? Será que nós estamos fazendo por merecer que determinada solicitação nossa seja atendida? Será que estamos nos esforçando para isso? Será que estamos dentro desse caminho? Certo? Então é fundamental que façamos essa reflexão ao longo das nossas preces e dos nossos pedidos. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste, pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Então, muitas das nossas ações também são inspiradas através dessas orações, dessas solicitações e das influências positivas dos espíritos, que quando nos colocamos nesse campo de harmonia perante Deus, quando nos colocamos em determinada frequência, a ajuda, o auxílio desses espíritos tende a ser maior. Mas dirão, porque o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás do que necessitas. Porque se não lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento, dessa maneira tê-lo-á convencido da intervenção da providência, primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem que estava na situação de uma criança, que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de quem a venha levantar, se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinho. Se o anjo acompanhou Tobias, lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo. Nenhum mérito teria tido Tobias, fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão por que o anjo só se deu a conhecer ao regressar. Então, nós precisamos fazer por merecer esse auxílio. Nós precisamos orar constantemente para entrarmos nessa frequência e termos esse nível de ajuda. Então, espero que tenha colaborado com esse capítulo. Semana que vem teremos outro capítulo e que nós possamos continuar juntos nessa jornada de leituras de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e que isso possa alegrar a nossa semana. Tá certo? Então, um grande abraço e fiquem com Deus.